Mas abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Diz assim o texto da palavra de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta e lida, e nós somos tão gratos a Ti, pela liberdade que temos de fazê-lo, e pelo privilégio, a bênção que temos de meditar na palavra do Senhor. Nós rogamos ao Teu Santo Espírito, que está presente entre nós nesse exato momento, que ilumine a nossa mente, que abra o nosso coração, aplicando ao nosso coração a verdade da palavra do Senhor. Meu Deus, nós pedimos também pelas famílias presentes, até mesmo pelas crianças, que o Senhor conceda a elas graça do entendimento de que nós estamos em um momento de culto, em um momento de adoração a Ti. Permita, ó Deus, que elas sejam tomadas sobrenaturalmente por tamanha reverência, que na exposição da palavra de Deus, elas compreendam a importância deste ato. No nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Amém. Na verdade, nós temos aqui mais uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo sobre o reino dos céus. Nós temos observado que Jesus utilizou muito o recurso das parábolas para falar aos seus ouvintes. E é importante entender o que é uma parábola. Uma parábola não é o mesmo que uma fábula. É claro que se você está acostumado a leituras, você deve ter lido as fábulas de Esopo, daquele escravo que contava as histórias dele, e com isso ele se tornou, inclusive, tutor de alguns filhos de gregos, de proeminentes gregos. Mas nas fábulas de Esopo, o que você encontra? Animais falam, árvores falam, não é? E sempre há uma lição moral. Nas parábolas de Jesus, elas não são como fábulas. Animais não falam, árvores não falam. Não existe aqui uma ficção. Uma parábola é uma história terrena, é uma história de alguma coisa verídica que tem toda a possibilidade, probabilidade de acontecer, para ilustrar aí uma lição espiritual, para ilustrar não apenas um princípio moral, mas uma lição
espiritual. E Jesus sempre procurou utilizar as parábolas para ilustrar o princípio do que é o reino dos céus. Como é o reino dos céus? Jesus chegou pregando acerca do reino dos céus e para muitas pessoas aquilo era uma novidade. Sobre o que ele está falando então? Como é esse reino? E ele utilizava algumas parábolas para ilustrar esta perspectiva, a mensagem do reino dos céus. Quando nós falamos sobre reino dos céus, ou reino de Deus, uma maneira muito clara de você compreender é que a humanidade ela pode ser dividida em duas classes de pessoas, em dois grupos de pessoas. Aqueles que vivem debaixo do domínio de Deus, aqueles que vivem debaixo da autoridade de Deus, do governo de Deus, esses obedecem à vontade de Deus, esses se submetem ao reino de Deus. E aqueles que vivem rebelados, contrários à vontade de Deus, eles marginalizam Deus nas suas vidas. Deus para eles não é o centro do viver. O centro do viver é qualquer outra coisa, sua profissão, o desejo de você ser bem-sucedido, o dinheiro, o desejo de você se tornar um indivíduo popular, estar sempre na crista da onda, qualquer outra coisa. Mas não é Deus. Deus torna-se marginalizado na vida dessa pessoa. Na vida dessa pessoa, Deus é aquele para ser lembrado quando as coisas estão muito ruins. É como aquela história de um naufrágio e uma senhora chega para o capitão do navio, ela diz: capitão, eu posso fazer alguma coisa? Ele diz: a senhora poderia orar por nós? Ela diz: está tão ruim assim. Então, para algumas pessoas, Deus é aquele ser para ser lembrado quando as coisas estão muito ruins. Ele é sempre marginalizado. Na vida diária, o que ocupa o centro da existência daquela pessoa é outra coisa. Elas não vivem, então, debaixo do reino de Deus, do domínio de Deus. Elas não submetem ao domínio de Deus. Para muitas delas, elas até mesmo negam a existência de Deus. Não é apenas dizer, eu não sei se Deus existe, mas elas negam e elas se rebelam, se revoltam contra o domínio de Deus e contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus e contra tudo aquilo que parece assumir uma forma de autoridade sobre a vida dessa pessoa. Ela diz: sou contra. Não é apenas se há governo, sou contra, mas qualquer autoridade, sou contra. Contra qualquer autoridade, especialmente a autoridade de Deus, na vida dessa pessoa. Então esse é o grupo de pessoas que não vive debaixo do reino de Deus. Jesus, quando ele fala sobre o reino de Deus, nesse texto, eu acho muito interessante, até mesmo surpreendente, porque ele compara o reino de Deus a uma festa. Ele diz: o reino dos céus, versículo de número 2, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ele compara o reino de Deus a uma festa. E a razão pela qual eu acho isso surpreendente é porque para muitas pessoas, viver debaixo do domínio de Deus ou da autoridade de Deus é alguma coisa sem graça. É alguma coisa desprovida de qualquer alegria. Ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, ser um crente no Senhor Jesus Cristo, é simplesmente o sinônimo de uma vida sem entretenimento, sem alegria, sem contentamento nessa vida. E Jesus, de uma maneira muito interessante, ele toma agora a ideia do reino dos céus, ele compara isso a uma festa. E não é uma festa comum, diz as bodas do seu filho. O que são as bodas de alguém? Provavelmente você deve se lembrar como um dos momentos mais alegres da sua vida. Um divisor de águas. A não ser que você esteja vivendo uma crise conjugal nesse exato momento, você diria que o seu casamento foi um dos momentos mais alegres da sua vida. Certo? Podem ter existido outros, mas você diria, ele faz parte. Quando eu gosto de olhar as fotos ali, aqueles de momentos alegres na minha vida, está lá sim o dia do meu casamento. Às vezes eu não quero olhar a minha foto, mas eu olho a foto da noiva, não é? Então, você gosta de coisa mais bonita, você prefere a foto da noiva à foto sua, nesse exato momento, correto? Então, mas as bodas são festas de grande contentamento, são festas de grande abundância. Quando você participa de uma festa de casamento, normalmente existe grande abundância ali no alimento, na bebida, na festividade. Você não tem assim um momento certo, parar agora. Você está ali bem
alegre, contente, você está desfrutando de todo aquele momento. E Jesus compara o reino dos céus dessa maneira. E ele ainda diz nesse texto, comparando essa festa ao momento de comunhão. Porque as pessoas poderiam agora vir e ter comunhão com o dono da festa e com o filho dele. O momento de casamento é momento de comunhão. Momento onde todos os convidados estão ali e eles participam de uma forma muito agradável e contente. Então Jesus compara o reino de Deus a esta festa e a esta festa de casamento. Só que Jesus ele estava falando na Palestina. E lá no Oriente, o que acontecia? O convidado, ele recebia o convite para o casamento, da mesma maneira que você manda o convite aqui, certo? É claro que eu me lembro quando meu filho se casou, eu queria que mandasse o convite de casamento com 1 ano de antecedência para as pessoas colocarem na agenda. Ele disse, querido, não é assim, eles vão se esquecer, tem que ser mais ou menos assim, uns 3 meses, olha, mas 2 meses, você manda, aí eles vão se lembrar, né? E eu queria que colocasse com 1 ano de antecedência. Então, um dos meus colegas colocou 10 vezes no calendário dele no Outlook e depois ele fez o favor de mandar para todo o grupo de amigos também. Então, fez questão que os colegas não se esquecessem daquela festa. No Oriente, o convite é mandado. Mas aí, quando se aproxima da festa, quando a festa está pronta, vem agora os servos do dono da festa batendo a porta e dizendo, a festa está pronta, podem ir lá. Não é nenhum e-mailzinho que você recebe, nenhum text message que você recebe no seu celular, certo? Nada no Facebook, mas eles passariam pelas casas batendo e dizendo, a festa está pronta, é agora, chegou o momento. Ou seja, o dono da festa prepararia a festa de acordo com o número de convidados. Qual não seria a grande surpresa dele quando os convidados, naquele exato momento do bater a porta, dissessem, nós não vamos. E foi isso que aconteceu. Jesus fala que um primeiro grupo diz, não, nós não vamos, nós temos outras coisas. Alguns foram para os seus negócios, para o campo, versículo de número 5, e eles não se importaram. Eles não se importaram, tudo estava pronto, o sacrifício havia sido realizado, as bodas estavam prontas, os animais, o boi, versículo de número 4, o boi e o cevado já haviam sido abatidos, tudo estava pronto, e o texto diz, eles não se importaram. Talvez Jesus estivesse fazendo aqui uma referência aos próprios judeus, que foram aqueles que primeiramente ouviram acerca do reino de Deus, lá do Antigo Testamento, lá desde Abraão. E o fato é que eles ouviram sobre o reino de Deus, eles ouviram sobre o Messias, Deus mandou seus profetas para os judeus primeiramente. A Bíblia diz que eles têm a precedência porque eles receberam os oráculos de Deus, a palavra de Deus foi dirigida primeiramente a eles, mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, eles não se importaram. Inclusive, o Evangelho de João diz, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aqui tem uma pequena lição para mim e para você. Aliás, duas. A primeira delas é que para o reino de Deus, para a comunhão com Deus, para a alegria da presença de Deus, todos são convidados. Todos, indistintamente. Você observa aqui que quando os primeiros foram chamados e eles não foram, o dono da festa simplesmente diz, olha, não é por isso que a festa não será realizada, vocês vão agora, chama outros servos dele, e diz, vocês vão agora e convidem a todos aqueles que estão nas encruzilhadas, versículo de número 9, encruzilhadas dos caminhos, convidai-os para as bodas, eu quero que a casa seja cheia, repleta de convidados, todos são convidados. Alguns recebem o convite primeiramente, como no caso dos judeus, desde a época de Abraão, por meio dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, todos aqueles profetas falando para o povo de Deus ao longo dos anos, e muitas vezes eles fechavam seus ouvidos, outras vezes eles apedrejavam os profetas, e agora vem o próprio Senhor Jesus Cristo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Alguns são convidados no início,
Outros são convidados mais tarde. Os primeiros convidados não o receberam. E aqui é uma coisa muito interessante, porque talvez na sua própria vida, eu estava conversando hoje com os jovens lá na sala de escola dominical, talvez na sua própria vida você diga, eu nasci num contexto evangélico, eu nasci num lar cristão. Desde que eu me entendo por gente, meu pai lê a Bíblia comigo, minha mãe ora comigo. E tem que chegar um determinado momento que a sua fé não é apenas a fé do seu pai ou a fé da sua mãe, mas a sua fé em Cristo Jesus, porque senão você nunca experimentará a alegria da comunhão do reino de Deus, do domínio de Deus na sua vida. Significa que você foi um convidado privilegiado, você foi um convidado que nasceu num contexto cristão. Mas outros foram convidados e foram chamados quando eles estavam nas encruzilhadas do caminho. O chamado do reino de Deus vem para todos. Todos são chamados. Todos são conclamados. A pregação do Evangelho deve ser feita a todos, indistintamente. Nós não podemos dizer, eu vou pregar para um e não prego para outro, prego para esse e não prego para aquele. Para todos. Inclusive, alguns que pensam que pregar somente para aqueles que são eleitos ou os predestinados, é incrível, porque o próprio Deus uma vez disse para o apóstolo Paulo, quando Paulo estava em Corinto, fala e não te cale, eu tenho muitos nessa cidade, e a maneira dos meus se tornarem conhecidos é através da pregação. Prega para todos, proclama para todos, todos são chamados. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui dessa parábola. Todos são chamados para a comunhão com o reino, com o rei do reino. A segunda lição que nós aprendemos aqui é o fato de alguns não se importarem, o fato de alguns não aceitarem, de inclusive recusarem, não significa que a festa, que a alegria, que o reino não será realizado. Você observa que quando os primeiros rejeitaram, o que o dono da festa fez? Ele virou e disse, ok, a festa está pronta. Os convidados não eram dignos. Não é que a festa não é digna dos convidados, entendam bem. Não é que a comunhão com Deus não é digna daqueles que foram convidados para participar dela. Não é que o reino de Deus não é digno daqueles que foram convidados para dele participar. A festa está pronta, tudo está feito, o sacrifício já foi realizado, o animal que devia ser morto já foi morto, o sangue que deveria ser derramado já foi derramado, o sangue do cordeiro que deveria ser derramado também já foi, tudo está pronto. Aqueles que não são dignos são os convidados. Então não é porque alguns recusam, não é porque alguns não se importam, que o reino deixa de se manifestar na sua realidade. Não é porque alguns não acreditam que Deus deixa de existir. Eu me lembro muito de uma frase de C.S. Lewis que diz assim: eu creio no sol, porque por meio dele eu posso ver todas as coisas à minha volta. Quando você diz, eu creio em Deus, porque somente através de Deus e da ação de Deus na sua vida, você consegue compreender corretamente a vida ao seu redor. Somente por meio de Deus. Então, quem não eram dignos agora eram os convidados. E tudo estava pronto. E o rei diz, olha, vão para as encruzilhadas, outros serão chamados. Os dignos participarão da festa. Você pode ter nascido no lar evangélico, mas se você rejeita a palavra de Deus, e você rejeita os ensinamentos da palavra de Deus e o Deus da palavra, quem não é digno de participar da festa é você. Não é que a festa não é digna de você. Certo? Você pode dizer, eu não tenho muita certeza, muita convicção no meu coração, se eu creio na mensagem do Evangelho, se eu creio nessas coisas. Ou inversão. Não é pelo fato de você não se importar, não é pelo fato de alguns não aceitarem que a festa será anulada. Ela é realizada. E aí nós temos então um outro quadro. Porque quando são convidados aqueles que estavam nas encruzilhadas dos caminhos, eles são convidados para entrar nas bodas, eles entram, e aí diz assim no versículo de número 10, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. A festa será realizada. Porém, diz o texto,
Entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. E então o rei ordenou aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O convite é para todos. A festa será realizada, independente de alguns aceitarem ou não. Mas para participar da festa, tem que ser sempre de acordo com o padrão estabelecido pelo próprio rei, e não pelo seu próprio padrão. Aqui está um ponto muito interessante, porque tantas vezes nós temos pessoas que o Evangelho é pregado para elas, elas aceitam a mensagem do Evangelho, e elas querem viver a vida cristã de acordo com os seus padrões, e não de acordo com os padrões de Deus, não de acordo com os padrões do rei. Aqui você nota aquela cena muito interessante. Todos à mesa, deveria ser uma mesa enorme, não é? Todos à mesa, preparando ali, né? Garfos, facas, esperando o que será servido primeiro. E de repente o rei entra. E quando o rei entra, ninguém havia notado nada diferente. E o rei olha e percebe uma pessoa que não está vestida adequadamente. E aqui é uma coisa muito interessante, porque no Oriente, normalmente, o noivo, ele mandava as vestes do casamento para as visitas. Eles vestiriam aquilo que o noivo mandava para eles, e eles vinham vestidos de acordo com a vontade do noivo. Você nota uma menção disso lá no livro de Juízes, na história de Sansão, e quando Sansão luta e depois ele pega as vestes festivais dos filisteus ali, você nota uma pequena mençãozinha disso. Leia a Bíblia, vai ficar um pouco mais fácil para você entender. Então, dá uma olhada depois, lá em Juízes 14, se não me falha a memória. Nesse texto, então, o que ocorre? Todos estão ali presentes à mesa. O rei entra, ele nota, tem alguém que não usou a veste que havia recebido, ou que deveria vestir. Não poderia ele dizer o seguinte: mas eu não tinha dinheiro para comprar. Ele recebeu. Ele não poderia dizer: mas eu não tive tempo. Porque, juntamente com o convite, estava ali a veste. A única razão, eu poderia dizer: eu não quis. E naquele momento o rei diz para ele, para as pessoas que estão ali: amarrai de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso? Significa que o Evangelho, a proclamação do Evangelho, o chamado para aceitar a Cristo é para todas as pessoas. Mas uma vez que você diz: eu aceito, você vive agora de acordo com o padrão de Deus e não com o seu próprio padrão. E aqui está talvez um dos maiores problemas que nós vemos hoje no cristianismo. Eu, você, queremos viver o cristianismo, queremos viver a fé cristã de acordo com o nosso próprio entendimento, de acordo com o nosso próprio padrão, de acordo com a nossa própria perspectiva de vida cristã, e não de acordo com o que a Escritura Sagrada nos ensina sobre vida cristã. Então nós estamos vestidos com as nossas próprias vestes e não com as vestes do rei. Nós queremos viver a vida em casa de acordo com aquilo que nós entendemos por relacionamento familiar, não de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Nós queremos viver nossa vida de testemunho lá fora, de moralidade ou moralismo lá fora, de acordo com aquilo que nós achamos. E se nós pensamos que alguma coisa não tem mal algum, nós falamos: minha consciência está tranquila, problema algum. Mas a palavra de Deus não diz dessa maneira. E aí você vai ter que usar uma outra justificativa. Você vai dizer: eu não creio na palavra, ou eu acho que deve ser reinterpretado, eu não concordo com essa hermenêutica que foi utilizada, ou essa exegese aí foi uma exegese um pouco furada. Você vai ter que utilizar qualquer outro argumento. Mas lá no íntimo, lá no fundo, você vai saber que só existem dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que estão dizendo para Deus: seja feita conforme a tua vontade, e aqueles
para quem um dia Deus vai dizer para elas, lançando-as fora, seja feita conforme a tua vontade. O chamado é para todos, independente de você aceitar ou não. A festa será realizada, mas para você permanecer na festa e desfrutar e ter a alegria completa da festa, você deve estar vestido e viver de acordo com o padrão do rei e não de acordo com seus próprios padrões. Agora aqui está a boa nova para nós. Lembra que eu disse para vocês que lá no Oriente, o noivo, ele mandava as vestimentas para os convidados da festa. Jesus Cristo é o Cordeiro bendito, Jesus é o noivo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele foi despido naquela cruz do Calvário. Eles o crucificaram ali e eles o despiram, expondo-o à ignomínia, ao escárnio para as pessoas presentes. Para que hoje, eu e você, por aquilo, pela justiça de Cristo, pela vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte, Ele pudesse revestir a mim e revestir a você com a justiça dEle, e nos chamar justos, e nos convidar para participar da mesa dEle. Hoje nós temos a mesa da ceia aqui. Nos convidar a participar da mesa dEle, se nós, de fato, vivermos e submissos à vontade dEle e não mantendo sempre a nossa vontade. Nós vamos orar neste momento.